E agora você vai ver um resumo geral do que foi o jogo Brasil e Japão. Brasil venceu, não convenceu? E agora como vai ser no próximo jogo do dia 5 de julho às 17 horas, que pode ser contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega? Quem será o próximo adversário do Brasil? Nós vamos ver agora um resumo, uma análise geral sobre este jogo. Pois é, o Neymar não entrou. Por que o Neymar não entrou? E o Endrick? Totalmente apagado, hein? Vamos ver isso agora. Quem vai trazer para nós é o Ryan Santos, que vai mostrar tudo aqui, uma análise exclusiva. Nós vamos trazer nesse canal agora. Já dá um like, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí, pessoal, você está acreditando no Brasil? Então confira essa análise que temos para trazer sobre o jogo Brasil e Japão. Análise do jogo, começando pelo real craque dessa seleção, que é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, ele defensivamente, ele corre por ele e pelo Casemiro. Começando por aí. Ofensivamente, ele é o nosso camisa 10. Porque não dá para se esperar a criatividade de um Cunha, de um Paquetá, de um Casemiro, e você vê, cara, que as bolas de segurança no meio do campo iam para ele e ele cadenciava o jogo, acalmava o jogo. O passe pro gol foi uma genialidade dele, porque ele soube fingir que ia chutar, esperar o zagueiro cruzar a perna, soltou pro Martinelli, que colocou dentro da rede. Então, o craque desse time é o Bruno Guimarães. Vamos lá, primeiro tempo. Não sei se você percebeu isso. Cara, o Japão jogou igual o Inter de Milão da semifinal da Champions 2010 contra o Barcelona, no jogo em que o Mourinho colocou o Samuel Eto'o de lateral esquerdo e armou um 6-4-0. Eu nunca vi isso repetido na minha vida. Inter de Milão armou um 6-4-0, teve o Thiago Motta expulso no início do jogo e segurou. O Barcelona conseguiu achar um gol, mas precisava de 2, e o Inter foi para a final e foi campeão da Champions aquele ano. Se eu não me... foi campeão da Champions aquele ano com o Mourinho. Rapaziada, o primeiro tempo o Brasil jogou tão mal não por causa de deficiência técnica dos nossos jogadores. O Brasil tomou um nó tático. O técnico do Japão, um sem nome lá que nunca ganhou porra nenhuma, ele foi mais esperto do que o maior campeão da Champions League da história. Foi mais esperto. O Brasil tomou um nó tático que nós não conseguimos furar aquele bloqueio de 6-4-0. Em tese, o Japão armou com 5-4-1, mas o meio-campo ele descia, ficava entre os zagueiros, era 6-4-0. Parecido com o que o Botafogo fez na final contra o Atlético em 2024. Cara, o Casemiro jogou muito mal, teve o crédito do gol para ele, mas eu acho que ele já pode ser sacado da seleção. Eu sei que ele é o homem de confiança do Ancelotti, eu sei que ele fez o gol, mas parece que ele joga com 2 sacos de cimento nas costas dele. E o Brasil venceu esse jogo no final jogando com 4-2-4. Se a bola passasse da primeira linha de ataque, ficava um buraco gigantesco no meio-campo e o Casemiro, além de ser mais pesado, mais velho, ele estava pendurado. Então, num lance individual de velocidade do japonês, ele não podia parar a jogada igual ele parou. Ele não parou o Modric. O Modric na Copa de 2022. O lance do gol do Japão foi muito parecido. Um contra-ataque onde o Casemiro não podia fazer a falta porque já tinha tomado amarelo. O cara caiu dentro do gol e eu achei que o Alisson... Ele podia ter pego aquela bola assim como o Alisson podia ter pego a bola do Kevin De Bruyne contra a Bélgica. No fundo, a grande falha do gol não foi do Casemiro, que, cara, ficou 3 passos atrás do japonês que puxou o contra-ataque. Japonês este que foi acusado e parece que foi condenado por estupro. Esse japonês que fez o gol aí. 2024, o cara foi... em inglês é gang rape accusation. Gangue. Mais de uma pessoa. Ele perdeu na corrida do japonês, não podia fazer a falta.
e deixou um buraco gigantesco no meio campo. Então, Casemiro mal, Danilo que fez, realmente o erro foi o Danilo puxando um contra-ataque, ao invés de dar o passe para frente, ele foi dar o passe para trás e o japonês se antecipou. Cara, como o gol foi no final, eu tô sem roteiro, tá? Eu vou me guiar aqui pelos tweets que eu joguei lá. Achei que o Paquetá foi mal. E como quem fazia muito isso era o Marcelo, lateral esquerdo. Quando ele tá jogando mal, ele começa a sentir a coxa e pede substituição. E o Paquetá deu esse migué hoje. Deu esse migué, saiu, entrou o Endrick, que eu não achei que jogou nada demais hoje. Não achei que o Endrick jogou nada demais. E o terceiro quarto do jogo, lembrando que a gente tem as duas pausas de hidratação, o terceiro quarto do jogo, a terceira pausa do jogo, o Brasil estava jogando no chuveirinho e estava até funcionando. Nós encontramos o gol assim, só que depois da pausa de hidratação, o Brasil tentou criar. E infelizmente, a nossa realidade do futebol atual, o Brasil não é um time de criação. O Japão foi tão difícil hoje porque eles jogavam que nem a gente quer jogar. Como é que a gente quer jogar? No contra-ataque. Porque se der a bola no nosso pé, não sai nada do nosso pé. Não sai nada do pé do Brasil quando a gente tem que jogar com a bola no pé. Onde sai gol? Em duas instâncias. Joga a bola no Vinícius Júnior, jogar individual, cai dentro do gol, ou saída de bola, pressiona com o Ryan, rouba, joga no meio campo, dentro do gol. E o gol hoje foi isso. Quem tomou a bola foi o Ryan. Ryan socou no Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães deu um passe vertical e o Martinelli fez o gol. Martinelli é um que jogou improvisado. Olha só, rapaziada, eu acho que o Ancelotti convocou mal porque nós terminamos o jogo com 3 jogadores improvisados. O Danilo não joga de lateral no clube dele. O Danilo não joga de lateral no clube dele, rapaziada. Não joga. Não joga de lateral no clube dele. E jogou de lateral improvisado. O Martinelli, ele é ponta esquerda. O Martinelli entrou como terceiro homem de meio de campo, na posição do Paquetá. Entrou pelo Cunha, mas ele fez aquela função de receber a bola de frente e organizar jogo. Eu nunca vi o Martinelli jogando por ali, no meio campo. O Martinelli é ponta aberto. Tá? E outro cara que estava jogando improvisado foi o Ryan no segundo tempo, que foi uma dupla de ataque mais fechadona com o Endrick. O Ryan não jogou desenhando a linha lateral aberto igual o primeiro tempo. O Ryan jogou de centroavante igual ele jogava no Vasco antigamente, mas assim, o Ryan é ponta direita. Então, o Brasil com 26 caras no banco, 26 caras para escolher, 26 opções, terminou improvisando 3 caras. 3. Cara, eu achei o Cunha apagado. Só que assim, mesmo apagado, o Cunha, ele não afinou pra ninguém. Bola no pé dele, ele riscou e chutou. Deve ter tido 2, 3 chutes a gol. Mesmo apagado, o Cunha não afinou pra ninguém. Mas assim, o nosso jogo, rapaziada, infelizmente, é pressionar a saída de bola, tentar roubar com algum dos 4 caras da frente, dar um toquinho e cair dentro do gol. Ou armar um ferrolho atrás, roubar a bola e fazer igual o Real Madrid do Ancelotti, de usar a velocidade dos nossos pontos. Por quê? Cara, se você pegar a estatística aí de posse de bola do jogo de hoje, o Brasil deve ter tido 70% para 30%. A bola estava no nosso pé. E é aí que é a nossa fraqueza, quando a bola está no nosso pé. Entendeu? Então toda vez que a gente encontrar um time que deixa a bola no nosso pé, se arma atrás, se fecha atrás e vai jogar no contra-ataque, a gente vai se fuder, porque nós não temos essa criatividade. O nosso camisa 10 é o Bruno Guimarães, que a temporada inteira jogou como o primeiro homem de meio de campo. Não é? Ele não é 5, o Joelinton que é o 8 do Newcastle. É Bruno, Joelinton, Tonali.
O Bruno Guimarães foi o nosso camisa 10. As jogadas mais verticais saíam do pé dele. Ele que segurava o jogo e dava aquele ritmo pro meio de campo. Só. Joga na ponta, joga chuveirinho para um Hendrick que tem 1,70m, não funciona. Jogar chuveirinho, não funciona. Jogamos até bem no terceiro quarto, com esses cruzamentos na área, mas, cara, não funciona. Infelizmente, as outras seleções vão olhar esse jogo e vão repetir, ó. Vamos estacionar o carro, dar a bola no pé do Brasil e ser paciente. Por quê? Porque o Brasil não cria nada. Tá? Ser pacientes e não cometer erro bobo de saída de bola. Esse negócio de sair dando toquinho atrás, Fernando Diniz ball, não pode fazer contra o Brasil. É chutão, chutão, chutão. Tem que ser no chutão. O gol do Martinelli saiu exatamente de uma bola roubada dentro da área. Bola roubada do Ryan, que, cara, você pode dizer que o Ryan não foi o Ryan incisivo, não foi vertical, deu passe pro lado, mas, cara, o Ryan tem uma importância gigantesca taticamente de pressionar a saída de bola. E é raro o Ryan errar um passe. Muito raro o Ryan errar um passe. Outra coisa que ficou óbvia é que o Brasil, nos últimos 15 anos, foi Neymar dependente. Agora ele é Vinícius Júnior dependente. As jogadas boas só saem do lado de cá. E não sei se você percebeu, o Vinícius Júnior nunca toca para o Douglas Santos se o Douglas Santos estiver na frente dele. Tipo, ele nunca dá um passe vertical pro Douglas Santos, pro Douglas Santos ir no fundo cruzar. Nunca, nunca. Você percebe isso? Nunca. E, cara, num jogo onde o Japão jogou todo fechadinho assim, cara, é interessante você jogar o seu lateral pro fundo e cruzar para trás para você pegar a defesa de lado, não de frente. Porque é muito mais difícil você cabecear se você tá assim do que se você tá assim, olhando pra bola e fazendo isso. Entendeu? Cara, o nosso gol do Casemiro saiu do primeiro passe na Copa inteira que o Gabriel Magalhães deu pra frente. Gabriel Magalhães não arriscou nada a Copa inteira. Ele era um zagueiro que, com a nossa posse de bola, ele era um zagueiro burocrático, ou tocava pro Marquinhos ou tocava pro Douglas. Ele nunca tentava nada mais. O Gabriel Magalhães recebeu como lateral esquerdo, na intermediária, cruzou no segundo pau, e por causa disso aqui, o Casemiro não estava impedido. Deixa eu ver aqui outra parada que eu escrevi durante o jogo. Cara, a conclusão realmente é que a gente tomou um nó tático no primeiro tempo. Ok? Tomamos um nó tático no primeiro tempo. O Casemiro, mesmo tendo feito gol e salvado a gente, não é jogador de Copa do Mundo. Aparentemente, o Paquetá vai acabar saindo, porque parece que foi uma lesão muscular e na posterior é tempo para recuperar. E assim, parece que iremos para um jogo contra a Noruega e Costa do Marfim com um ponta esquerda improvisado de meia. E aí eu deixo para você aí que assistiu o jogo, cara, você daria essa chance pro Martinelli, que fez o gol da vitória? Você colocaria ele como terceiro homem de meio de campo e, entre aspas, começaria um jogo com 4-2-4? Por quê? Seriam só dois meias origem. Casemiro e Bruno Guimarães. Na frente estaria Cunha, que é atacante, Martinelli, que é atacante, Vini, que é atacante e Ryan, que é atacante. Tudo bem que o Martinelli vai ficar mais recuado, mas assim, não é um meio de campo de origem, vírgula. O Martinelli, ele entrega um pouco mais de drible, um pouco mais de verticalidade, um pouco mais de agressividade. Eu achei que ele entrou bem. Ele entrou querendo, entrou de pau duro. Tão pau duro que foi ele que fez o gol da vitória. Então, para mim, o pior em campo foi Danilo e Casemiro. Melhor em campo, Bruno Guimarães, que tem o quê? 3 ou 4 assistências nessa Copa. Se pá, ele realmente é o líder em assistências dessa Copa e ninguém fala dele. A gente não tem falando dele. Porque não tem hype, não joga em um time muito destacado, não tem identificação com nenhuma torcida do Brasil, porque jogou no Atlético Paranaense, que é um time sem torcida. Ele é claramente vascaíno, mas não cresceu no Vasco, não jogou no Vasco. Mas eu vou deixar para vocês aí, rapaziada.
Você viu alguma coisa que eu não vi? Coloca aí nos comentários. Resumo cara, o Japão deu um nó tático na gente e meio que cansou no segundo tempo. Eles não tinham tanto contra-ataque igual tiveram no primeiro tempo. E a defesa foi muito, muito, muito bem armada. Se eles tivessem tido a consistência de segurar aquela defesa de 6-4-0 o jogo inteiro, teria segurado esse 1-0. Quero lembrar você que o Japão perdeu na prorrogação, quer dizer, nos pênaltis contra a Croácia, e na Copa de 18 na Rússia, o Japão estava ganhando, faltando, sei lá, 3 minutos para acabar o jogo, tomou 2 gols, inclusive um de contra-ataque, com 1-0. Estava 1-0 o Japão, botou o time todo lá para fazer gol de cabeça, tomou contra-ataque, gol do Lukaku. Então, você vê que parece uma maldição hereditária, uma maldição do Japão de, tipo, jogar bem pra caraca a Copa inteira, o jogo inteiro, mas, tipo, na hora que é pra finalizar, ele perde. Tá? É aquela história do Renato Gaúcho. Pô, você pode conversar com a mina a noite toda, mas quem vai levar lá para casa sou eu. Pois é, pessoal, eu particularmente achei que o Brasil ficou devendo. Aliás, já está devendo há muito tempo, antes mesmo da Copa, nos amistosos, né, contra seleções mais fracas e que deixou muito a desejar. Mas naquela oportunidade, quando estava tendo os amistosos aqui no Brasil e até em outros locais também, a gente estava dando, né, aquele voto de confiança para o Ancelotti e vamos esperar, estamos sem o Neymar e tal, e foi indo. Quando começou a Copa do Mundo, todo mundo esperava que o Brasil fosse ter uma outra postura, né? Mas aí já começou empatando o primeiro jogo ali com Marrocos. Tudo bem, Marrocos, um adversário difícil, só que aí veio o segundo jogo contra o Haiti. Aí uma bela de uma goleada. O pessoal achou que não, agora vai. Vem o terceiro jogo contra a Escócia, um jogo difícil, um jogo duro, mas o Brasil consegue vencer, porém, sem ainda mostrar aquele futebol que o povo brasileiro está acostumado a ver, né? Brasil pentacampeão. O Neymar entrou no último jogo, mas nem viu a cor da bola. Aliás, diga-se de passagem, né? O Neymar parece que agora está deslocado, está sem posição. Por quê? Como o time está começando a achar as peças ali, quem vai ser realmente o camisa 10, quem vai cair pela direita, quem vai cair pela esquerda, o Neymar agora parece que entra meio que tá pegando o bonde andando. Essa que é a informação. E por que o Ancelotti não colocou o Neymar neste jogo tão difícil quanto o Japão? Porque estava 1-1. E aí no segundo tempo começou as mudanças, começou as alterações. Se coloca o Neymar ali, pessoal, ele não ganha na corrida de um japonês daquele para poder defender. E aí o que acontece? Num contra-ataque o Japão poderia matar o jogo. Então foi pensando nisso que o Ancelotti não quis colocar o Neymar. Aliás, eu acredito que o Neymar não vai entrar também no próximo jogo, no domingo às 17 horas, que pode ser contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega. O Neymar não deve entrar jogando. O técnico Ancelotti ainda não tem segurança física ali para colocar o Neymar em campo. Mais uma vez eu afirmo, ele deve entrar como uma possível opção de segundo tempo, ali talvez por 25 minutos do segundo tempo, se o Brasil estiver ganhando. Ainda tem isso ainda. Agora para frente vai ser muito difícil de ir passando a cada fase. Pessoal, Costa do Marfim é um time, uma seleção duríssima. Por outro lado, a Noruega, temos ali o Haaland, né, que é o artilheiro, também duríssimo. Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil. E eu tenho para mim, pessoal, que é preciso o Brasil começar a pensar nos seus pontas, naqueles que entram pela lateral. Por quê? No meio ali realmente está muito difícil e a criatividade, como falou aqui o Ryan Santos, a criatividade dos jogadores brasileiros está em baixa. Tirando o Vini Júnior, que às vezes pega a bola, dribla 1, 2 ali, vai para cima, nós não temos tido jogadas que são realmente verticais, como a gente tinha lá atrás, pessoal. O próprio Neymar que está no banco, o próprio Endrick que faz lá na Europa, toda vez ele pega a bola, ele faz alguma coisa, mas agora nós não estamos tendo esse tipo de jogada. Então, eu acredito que o Brasil precisa armar uma estratégia pelos cantos, pela beirada. Por quê? Pelo meio, jogando 1-1 ali, né, fazendo aquela tabelinha, isso não vai dar certo. Tá? Eu quero que você coloque a sua opinião aqui embaixo. O que você está esperando? Você está animado? Está achando que o Brasil vai chegar?
ou não. Quando a gente pegar de repente um Portugal, uma França, de repente uma Alemanha aí, vai ser uma parada duríssima. A Argentina, sem falar na Argentina, né? Não vou nem falar na Argentina. O que você acha disso? Eu quero saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Mas, contudo, eu acho que esse ano, como o Brasil não chega como favorito, talvez, né? O orgulho não está tão em alta, vai ter um pouco mais de humildade, vai poder ir escalando semana após semana aí até chegar na final. Você também acredita nisso? Se inscreve aqui no canal, nós vamos trazer outras análises aqui também sobre os próximos jogos e eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você gostou e quer que a gente continue? Então dá um like, se inscreva no canal e estamos juntos.